Então, galera, vamos lá. Então, a gente, como eu tinha dito no último encontro síncrono, ahm, o nosso último tema, que foi interações intermoleculares, ele fecha um ciclo, tá? Um ciclo que a gente vem estudando de átomos, moléculas por meio das ligações químicas, depois as características da geometria, a polaridade das moléculas. Então, na teoria, nós já conhecemos algumas moléculas e algumas de suas propriedades. Agora, na aula de hoje, começa o tema funções inorgânicas. Então, agora a gente vai estudar algumas outras propriedades físicas e químicas e também a utilização dessas moléculas no dia a dia. E essas moléculas elas serão classificadas, tá? Elas serão classificadas e a aula de hoje a gente vai estudar dois tipos de moléculas, os ácidos e as bases, tudo bem? Fora os ácidos e as bases, também estuda-se nesse tema funções inorgânicas os sais e os óxidos, tudo bem? Então vamos lá. Então, quais conhecimentos prévios seriam importantes? Eu tenho uma ligação química, né? Ligação iônica e covalente, como eu falei para vocês, para a gente ter uma ideia das características físicas e químicas da molécula, e o número de oxidação NOx. Esse número de oxidação NOx ele é importante, gente, para estudar a nomenclatura das moléculas. Só que a gente não vai estudar isso por enquanto agora e vai deixar lá para o segundo ano. Por quê? Porque não tem um sentido a gente estudar agora e ter que estudar de novo lá. Tudo bem? E agora aqui é mais em questão do nome, tudo bem? Tá? Mas fiquem tranquilos que vocês vão estudar isso aqui ainda. Tá joia? Então, o que são essas funções inorgânicas? Então, devido à grande quantidade de moléculas e compostos que nós conhecemos no dia a dia, é importante estudar essas classes de moléculas. E essas funções inorgânicas, como eu disse anteriormente, são as funções ácidos, bases, sais e óxidos. E muitas dessas substâncias, por que é importante classificá-las? Porque elas são largamente utilizadas no nosso cotidiano, seja de uma forma direta, como seria uma forma indireta. A gente usa essas moléculas diretamente no nosso dia a dia, ou de uma forma indireta, ou seja, a gente compra um determinado produto que essas moléculas foram a matéria-prima para produzir esse produto que a gente está utilizando, por exemplo, tá? E esse tipo de classificação de funções inorgânicas, ela também ocorre com as funções que ocorrem lá na química orgânica. Então vocês vão ver isso lá no terceiro ano do ensino médio, que também, além das funções inorgânicas, que a gente vai começar a estudar agora, também as funções orgânicas, por exemplo, os álcoois, éteres e etc. Também? E só para vocês ficarem claros o que é uma função orgânica, o que é uma função inorgânica. Então, o que nós estamos estudando agora são as funções inorgânicas, que basicamente são aqueles compostos que a gente chama de compostos minerais, tá? Então, eles são formados por todos os átomos da tabela periódica, com exceção de quem? Com exceção do carbono, porque a química ou as substâncias orgânicas são os compostos dos átomos de carbono. Então, a química orgânica, como eu disse, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, são os compostos de carbono. A química inorgânica são de todos os outros elementos da tabela periódica, tá? Só para ter uma ideia, existem algumas exceções. Por exemplo, essas moléculas como monóxido de carbono, dióxido de carbono, o carbonato de sódio e o cianeto de potássio, por exemplo, todas essas moléculas aqui, ó, elas apresentam um átomo de carbono, tá, na sua constituição, mas elas não são chamadas ditas de moléculas orgânicas e sim moléculas inorgânicas, tudo bem? Tá? Isso aqui fiquem tranquilos, não precisa decorar isso não. Então a primeira função, gente, são a função ácidos, tá? Então, antes de começar a estudar o que são ácidos, para que servem os ácidos, né? Primeira coisa, isso é muito importante. Existem várias teorias ou definições sobre o conceito de ácidos e, além disso, de bases. Tudo bem? Então, existem várias teorias que dizem que uma substância é ácida, uma outra é ácido, ou é base, ou sal, ou, no caso mais ácido, base ou sais, por exemplo. Existem várias teorias. No entanto, não há uma teoria mais correta ou importante que a outra. Deve-se apenas utilizar a teoria que melhor possa explicar ou
solucionar um fenômeno químico em questão, tudo bem? Então existem vários conceitos, só que não existe uma melhor ou uma pior, porque às vezes muitos desses conceitos eles são até parecidos ou complementares. Então não existe uma que é melhor ou pior, tudo bem? Só que nós vamos estudar só um conceito, porque é esse conceito que a gente estuda no ensino médio, tudo bem? Então, como eu falei, no ensino médio, a gente só estuda as teorias tanto de ácido como base, chamada teorias ácido-base, de Arrhenius, e que eu posso dizer para vocês que é a mais importante, tudo bem? Tá? Então, nós vamos estudar a teoria de ácidos, e essa teoria foi proposta por Arrhenius. Então, Arrhenius, lá bem distante, em 1884, ele diz o seguinte, isso é importante, gente, ó, o que significa um ácido? Ácido são substâncias ou moléculas que, quando dissolvidas ou ionizadas em água, liberam ou produzem o íon H+. E esse H+, ele tem que estar o quê? Sempre em fase aquosa. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, o que são dissolvidos e o que são ionizados? Então, qualquer substância, gente, ela pode se dissolver em água ou não dissolver em água, tudo bem? Então, o que é uma dissolução nesse caso aqui? Quando você coloca ela em água, ela se dissolve, pode ser, por exemplo, totalmente, a gente enxerga uma fase só. Foi o que a gente estudou lá no começo do ano, tudo bem? Só que os ácidos, quando a gente fala dissolvidas, a melhor maneira de falar é que eles são ionizados. Por quê? Porque ele vai gerar um íon. Neste caso aqui, ó, qual é esse íon? O íon H+. Então, ácidos são substâncias que, quando ionizadas em água, ela produz esse íon H+. Tudo bem? E olha aqui a questão da teoria de Arrhenius. Obrigatoriamente, essas substâncias precisam estar ionizadas em água, tudo bem? Então, essa teoria de Arrhenius, ela só serve para aquelas moléculas que estão dissolvidas em água, tudo bem? Tá? Para as outras que não estão em água, por exemplo, seja um sólido ou seja um líquido, há outras teorias que explicam isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Hoje, a aula de hoje, o que são ácidos? São substâncias que, quando dissolvidas em água, produzem o íon H+. Então, se tem que estar em água, tudo bem? Ácido, gente, vem do azedo, tá? São substâncias normalmente azedas. Claro que a gente não deve experimentar, colocar nada de moléculas ou composto químico na boca. Por quê? Porque é muito perigoso. Mas ácido lembra o quê? Azedo. Como, por exemplo, o quê? O limão e a laranja. Limão e laranja tem ácido cítrico. No vinagre tem o quê? Ácido acético. O molho de tomate também é ácido, por exemplo. Tá bem? Então, aqui ó, estão alguns exemplos de algumas moléculas. Então, por que esta molécula, que é chamada de ácido clorídrico, é um ácido? Porque ela, quando está no estado líquido, aqui, né, a molécula, quando está no líquido, e a gente coloca essa molécula em água, ou seja, está vendo a setinha aqui, ó, está em água, ou seja, está em solução aquosa. Ela produz o íon H+, mais o íon Cl-. Por que chama-se ionização? Porque essa molécula aqui, ó, ela se interagiu com água e gerou-se o íon positivo, o H+, que dá característica ao ácido, e claro, se gerou o íon positivo, tem que gerar também o íon negativo, porque aqui não tem carga nenhuma em volta da molécula. Então, a mesma coisa do ácido clorídrico para o ácido sulfúrico, muito importante. Então, aqui gerou-se um H+, aqui 2H+. Então, se gerou duas cargas positivas, 2 vezes 1, 2. Aqui também duas cargas negativas, tudo bem? Então, aqui, ó, ácido clorídrico gerou H+, ácido sulfúrico gerou 2H+, e o ácido fosfórico 3H+. Tudo bem? Então, por que essas moléculas são ditas ácidos e ácido diarreicos? Quando coloca em água, gera íons, independente se é 1, 2 ou 3, H+. Tudo bem? E, gente, olha essa aqui de cima. Nos livros, normalmente a gente encontra desta forma que ela é dita como ácido, tudo bem? Então aqui, ó, ácido clorídrico está em água. Percebam aqui, ó, que a água, ao invés de... Aqui ela não está participando da equação, tudo bem? Aqui embaixo é a mesma coisa, só que aqui, ó, a água está participando da equação química, tá?
Então, o ácido clorídrico mais a água, ele vai gerar esse íon, chama-se íon hidrônio, mais Cl-. Vocês estão vendo que é o seguinte, a única diferença em relação lá de cima é que aqui tem a água na equação. E essa água está junto aqui, ó. Aqui não é H+. O que é H3O+? É H+, mais o H2O, tudo bem? Ou seja, se demonstrar aqui ó, nas equações, tanto H3O+, quanto H+, é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Não confundam isso. H3O+, é basicamente a mesma coisa que H+. E lembra, tem que estar aqui, ó, dissolvido em água, por isso que está escrito aquoso, tudo bem? Joia? Então, como eu falei para vocês, de acordo com Arrhenius, H+, ou H3O+, é a mesma coisa, só que ambos, claro, precisam estar em solução. Tudo bem? Então, gente, a gente agora sabe o que significa, o que é uma molécula ácida. Agora a gente vai começar a classificar essas moléculas, gente. Mas é só a termos de conhecimento, viu, gente? Esse tipo de coisa não que não é importante, é importante saber, mas não precisa decorar isso, tá, gente? Vocês vão ver que essas aulas de hoje, essa aula e a próxima, elas são muito mais de conhecimentos que envolvem, que assim, parece muito mais com a biologia, a gente vê o conhecimento, do que a gente fazer contas em si, tudo bem? Tá? Então, a classificação dos ácidos. Primeira, a classificação ela pode ser de acordo com o número de hidrogênios ionizados. Então, como assim? Esta molécula é dito que é um monoácido. Por quê? Porque na ionização a molécula produz apenas um H+. Então, além do ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido fluorídrico e etc. Então, o que é um monoácido? É uma molécula que produz apenas um íon H+. Claro, como mostrei anteriormente, se a água estivesse na equação, seria um íon hidrônio, H3O+, tá? O que seria um diácido? Tá? Facinho, né? Se um mono produz um di produz o quê? 2H+, tudo bem? Exemplos, ácido sulfúrico, como eu mostrei para vocês, e o ácido carbônico, tá? Então, colocou em água, tá? Formou-se 2H+. E, por final, os triácidos são, na ionização, a molécula produz 3H+, o ácido fosfórico, o ácido bórico e etc. Tudo bem? Então, aqui, ó, essa molécula, porque ele é considerado um triácido, porque produz 3H+. Tem tetrácido, tem também tetraácido, mas não precisa, tá bom assim, tá? Outra coisa, isso daqui também é importante. A classificação do ácido ele pode ser de acordo com a presença ou não de oxigênio, do átomo de oxigênio na molécula. Então vamos lá, os hidrácidos são os ácidos que não contêm oxigênio na molécula, tá? Isso é importante depois para ver a nomenclatura, tudo bem, gente? Então, ó, e essas moléculas, ácido fluorídrico e o ácido sulfídrico, não é o ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico isso aqui é o ácido sulfídrico, tá? Essas moléculas elas são chamadas de hidrácidos, por quê? Porque não contém um átomo de oxigênio na molécula. Se tem os hidrácidos, tem os oxiácidos, tá? Então, gente, sempre quando vocês forem analisar qualquer característica da molécula, da função, enfim, veja a morfologia da palavra. Se tem oxi, é porque possivelmente tem um átomo de oxigênio. Então, ó, oxiácido contém um átomo de oxigênio na molécula. Então, aqui, ó, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, etc. Tá? E também, isso aqui é o mais importante, gente, dessas classificações. E isso sim é importante ter esses conhecimentos, mas o saber em si o que é um ácido forte, o que é um ácido moderado, o que é um ácido fraco. Tá? E essa classificação é a mais importante. O que é um ácido forte? Ela está relacionada com o seu grau de ionização. Então, um ácido forte, o grau de ionização, que é representado pela letra alfa, a letra grega alfa, é maior que 50%. Então, vamos lá. O que é esse tal de grau de ionização? Se, por exemplo, nós colocarmos 10 moléculas de HCl em água, tá? Esta molécula vai se ionizar. E vai formar quantos H+? De cada 100 que se coloca, forma-se H2, forma 92. Tudo bem?
Então, de cada 100 moléculas de HCl que você coloca em água, forma-se 92H+, e, obviamente, 92C-, pela estequiometria da reação, tudo bem? Então, esse ácido ele é considerado o quê? Um ácido forte, porque se a gente dividir 92 por 100, dá 0,92, que é a mesma coisa que 92%, tudo bem? Deixa eu ver se está aqui, ó. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o grau de ionização dessa molécula é quanto? 92%. Como esse valor é maior do que 50%, o que acontece? Essa molécula é considerada um ácido forte. Outros exemplos, ácido nítrico e ácido sulfúrico, tá? Isso é muito importante, gente, tá? Por que é muito importante saber? Porque quanto mais forte o ácido, vamos dizer, maior é essa ionização. Ou seja, quando você coloca um determinado número de moléculas, vai tender a se ionizar quase que totalmente. E por que isso é importante? Porque os ácidos, gente, eles reagem, eles agem como agente oxidante, ou seja, esses H+, eles são muito reativos, tudo bem? Tá? E principalmente, eles são muito reativos com água, então tem que tomar muito cuidado quando vai trabalhar com algum tipo de ácido. Por quê? Porque se ele cai na pele, por exemplo, ele queima. Se cai no olho, por exemplo, você pode queimar o seu olho, pode ficar cego, tá? Por quê? Porque esse íon H+, ele é muito reativo, tudo bem? Então, essa classificação é importante. O que é um ácido? O grau de ionização. O que é a ionização? A molécula se ionizando para formar, no caso, H+, mais Cl-. Se ela é maior que 50%, o ácido é forte. O que é um ácido moderado? Se o grau de ionização é entre 5% e 50%, tá? Então, neste caso aqui, ó, esses ácidos, o ácido fluorídrico e o ácido fosfórico, o grau de ionização está entre 5% e 50%, tá? E, por fim, o que é um ácido fraco, tá? Então, lembra, gente, ácido forte e ácido fraco. Ácido forte, a ionização é alta, tá? Ou seja, vai formar grande quantidade de íons. O que é um ácido fraco? O grau de ionização alfa é menor que 5%. Por exemplo, o ácido cianídrico e o ácido carbônico. Então, o que quer dizer isso? Ó, o ácido cianídrico, vou até colocar o valor aqui, ó, o grau de ionização dele é 0,08%. O que quer dizer isso? Se a gente coloca 10.000 moléculas desse ácido aqui, ó, em água, ele vai formar só 8H+, entendeu? Então, ele é menor que 5%. Esse valor aqui, 0,08%, tudo bem? Lembra-se, o que quer dizer porcento? Porcento é qualquer valor dividido por 100, entendeu? Tá? Desculpa, qualquer valor multiplicado por 100. Então, um valor 1, a unidade 1 é a mesma coisa que 100%, por exemplo, tá? Então, se eu dividir 10.000 por 10.000, se eu tivesse aqui, ó, 10.000 moléculas dessas e formasse 10.000 moléculas dessas, quer dizer que o grau de ionização seria 100%. Tudo bem? Tá? Acho que vocês sabem isso aí lá da matemática. Tudo bem? Então, ó, o ácido fraco ele gera muito pouco H+. Tudo bem? Porque de cada 10.000 só gera 8. Por quê? O grau de ionização dele é baixo. Tá joia? Tá? Então, gente, o grau de ionização, como eu falei para vocês, ele é importante saber por quê? Porque em relação à segurança das pessoas, ele pode ser mais perigoso ou não. Então, quanto maior o grau de ionização, ele vai ser o quê? Se for maior que 100%, maior que 50%, ou seja, entre 50% e 100%, ele vai ser um ácido forte, porque ele vai gerar muitos íons H+. Então, isso pode ser perigoso, porque, como eu falei para vocês, se ele cai na pele, ele queima. Por que ele queima? Porque ele reage rapidamente com a água. É a mesma coisa que se a gente encostasse alguma coisa bem quente na mão, tá? Já um ácido mais fraco, ele não é tão perigoso quanto a segurança. Por quê? Porque gera poucos íons H+. Tudo bem? Tá? E, como eu falei para vocês, por que eles são, em termos de segurança, perigosos? Porque ácidos e bases, primeiro, eles reagem rapidamente e energeticamente com a água. Então, tem que se tomar muito cuidado. É um exemplo que eu vou dar para vocês. Não sei se vocês já fritaram alguma coisa em gordura ou em óleo, que você põe lá, vai fritar uma coxinha, uma batata, você precisa pôr bastante óleo na panela. Então, você põe lá, sei lá, uns 3 dedos de óleo na panela, ferve o óleo, entendeu?
Vocês, não sei se já fizeram isso, já viram em casa, isso é super perigoso. Você está lá, coloca o óleo bem quente para fritar uma coxinha, uma batata, e você coloca a batata lá. Quando você coloca a batata, não espirra água. É a mesma coisa que se pensar num ácido. Se você tem ácido, por exemplo, num frasco, e você joga água nele, o comportamento da água é a mesma coisa se você estivesse jogando água em um óleo quente. Por quê? Porque a reação é tão rápida entre a água e o ácido que faz o seguinte: quando você joga água nesses ácidos, principalmente ácido sulfúrico e clorídrico, ela espirra, porque ela reage tão rapidamente, tão fortemente, que ela faz o quê? Ela bate e volta, como se fosse ela estivesse fervendo rapidamente, tá? Então, nunca se deve colocar, se você tem um ácido, nunca você coloca a água no ácido. Você faz sempre o contrário. Se você coloca sempre em um frasco com água, aí você adiciona lentamente o ácido. Tudo bem? Por quê? Porque em termos de segurança, porque se você joga lá e não tiver com óculos ou com proteção, você vai se queimar possivelmente. Tudo bem, gente? Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos, gente. Eu vou falar principalmente dos principais ácidos. Eu não vou dar a nomenclatura de todos os ácidos e não vou mostrar todas as regras. Primeiro, porque eu acho que não tem necessidade de vocês saberem as regras e o nome de todos os ácidos. Tudo bem? Por quê? Porque se precisar a gente consulta, tá? E outra, se vocês precisariam saber o que é número de oxidação, e vocês vão aprender número de oxidação só o ano que vem, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês saibam que os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm o oxigênio na forma da molécula, na estrutura da molécula, então os hidrácidos que não têm oxigênio, eles possuem a terminação ou sufixo hídrico. Então, como assim? Ó? Como que se dá nome a um hidrácido? Chama ele de ácido, devido à sua função inorgânica, né? Ele é um ácido, mais a terminação hídrico, tá? Esse nananã aqui que eu coloquei, essas bolinhas, é o nome do ânion. Então, como assim? Esta molécula, tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, ela é um ácido, como a gente viu, porque essa molécula se ioniza e produz H+. Então, como que é o nome dessa molécula? É o ácido, tudo bem? Como que é o nome desse ânion aqui? Ó? É o cloro, tudo bem? Aqui, ó. Não é o átomo de cloro? Então, o nome dessa molécula é o ácido clorídrico, porque o sufixo ou a terminação aqui, ó, é hídrico, tudo bem? Ó? Ácido clorídrico. Essa aqui, ó, esse aqui, ó, é o íon cianeto, tudo bem, gente? Tá muito perigoso o íon cianeto, muito tóxico. Então, como que chama esse ácido? Ácido cianídrico, tudo bem? Se fosse o HF, ácido fluorídrico, tudo bem, gente? Os oxiácidos, gente, então o que acontece? Os oxiácidos ele tem algumas outras regrinhas, que são umas regrinhas bem chatas, inclusive, tudo bem? Mas como eu falei, eu não vou ensinar todas elas, e sim as principais. O ácido no qual o elemento apresenta apenas um estado de oxidação possuem a terminação ou sufixo ico, ao invés de ser de hídrico, ico. Então vamos lá, ó. Então como que seria o nome do ácido? Ácido, o nome aqui do elemento, ico, tudo bem? Então aqui, ó, esse aqui, ó, é o íon carbonato, tudo bem? Então como que seria essa molécula aqui, ó? Ácido carbônico, porque a terminação aqui, ó, é ico. E esse aqui, ó, é o ânion borato, tudo bem? Então, como se chamaria essa molécula? Ácido bórico. Tá joia? Como eu falei para vocês, gente, existem vários outros, tá? Mas não precisam. Por que não precisa? Porque essas dois tipos de nomenclatura, ela já corresponde a 80% dos ácidos, tudo bem? Os outros, deixa lá, é nem em português, é exceção da regra, tudo bem? Tá? E outra, o mais importante é a gente saber dos conhecimentos e não ficar decorando as coisas, tá joia? Tá? Agora, o que eu vou falar um pouquinho para vocês? Dos ácidos importantes. Isso sim é bom a gente saber um pouquinho, porque a gente estuda esses elementos. Por que a gente está estudando essas substâncias? Pois elas apresentam, né,
uma importância no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido sulfúrico. Deixa eu tomar uma água. O ácido sulfúrico, gente, que é essa molécula aqui, ó, é o ácido mais utilizado na indústria. Esse ácido ele é considerado um termômetro da economia. Como assim um termômetro da economia? Principalmente um termômetro da indústria. Porque existem alguns compostos, gente, que quando eles são muito produzidos, eu falo que ele é o termômetro, não é porque eu falo, mas ele se diz um termômetro pelo seguinte, porque ele é muito utilizado para produzir vários compostos no nosso cotidiano. Então, se um determinado país, por exemplo, está se produzindo muito ácido sulfúrico, quer dizer que este país também está se produzindo muitos outros compostos, por isso que ele é um termômetro. Então, por exemplo, se você quer saber a economia de um país, se ela é bastante ou pouco industrializada, vê a quantidade de ácido sulfúrico que esse país produz e, claro, utiliza. Por quê? Porque às vezes um país pode produzir muito e exportar esse composto e não utilizá-lo na economia dele, né? Mas a maioria dos países industrializados, como Brasil, China, Estados Unidos, França, os países da Europa, enfim, eles produzem muito ácido sulfúrico. Por quê? Porque se utiliza em muitos processos, em muitos produtos na indústria. Tudo bem? Então, às vezes, vamos ver se a economia do Brasil está crescendo ou não esse ano teve pandemia, aquela história toda. Vamos lá ver como está a produção, por exemplo, de ácido sulfúrico. Uma outra coisa também que é um termômetro da economia é a produção de papelão. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria dos compostos que a gente traz para casa da gente, ou chegam aos supermercados, às lojas, enfim, eles chegam como papelão. Então, se um país está produzindo muito papelão, quer dizer que ele está produzindo muitos outros compostos, entendeu? Então, isso que seria o termômetro, tá? Então, primeira coisa, por que no Brasil isso é muito importante? Porque o ácido sulfúrico ele é utilizado para a produção de agroquímicos. Talvez vocês não tenham ouvido falar essa palavra, mas agroquímico, gente, é o popular que a gente chama de... esqueci a palavra agora. Que a gente chama, o correto é chamar de agroquímico ou defensivo agrícola, tá? Porque às vezes as pessoas chamam isso de erradamente de agrotóxico. Por quê? Porque o agrotóxico não é um termo correto de utilizar. Pode-se utilizar defensivos agrícolas ou, o melhor, agroquímico. Tudo bem? Por que é agrotóxico? Por que não se deve usar a palavra agrotóxico? Porque qualquer um desses defensivos, seja um fertilizante, seja um fungicida, seja qualquer outra desses compostos, por exemplo, um fertilizante ele não é tóxico, tudo bem? Ele serve só para o determinado vegetal crescer, ele não é tóxico. Na maioria das vezes nem é tóxico para a gente, tá? Um fungicida, assim, tá ao lado do glifosato, se tiver muito, se a gente consumir isso, diz alguns estudos que não é bom para a gente. Mas, gente, esses agroquímicos, eu gosto muito de falar para meus alunos, para não ter uma ideia para não ter uma ideia errada que às vezes as pessoas têm. Seja o agroquímico, seja o defensivo químico, defensivo agrícola, ou mesmo um agrotóxico, se ele utilizado corretamente, ou seja, na sua quantidade certa e no jeito certo, ele não é tóxico. O problema é que, por desinformação, falta de conhecimento, enfim, às vezes um determinado produtor vai usar um defensivo agrícola, um fungicida, alguma coisa, ele utiliza demais, ele coloca demais no seu produto, tudo bem? Por isso que daí ele vira tóxico, tá joia? Mas, voltando aqui, o ácido fúrico ele é muito utilizado, principalmente nos fertilizantes superfosfatos. Então, ele é muito utilizado como o quê? Como um fertilizante. O ácido fúrico ele é utilizado para produzir compostos orgânicos, tipo plásticos, fibras têxteis, por exemplo, os tecidos, gente, ou ele é algodão, né? Ou às vezes ele pode ser a seda natural também, mas muitos deles são o quê? São tecidos sintéticos, por exemplo, o nylon e outros tecidos, tá? Não só tecido de roupa, mas como de sapato, como de tênis, como os tecidos de forma geral que a gente utiliza, de sofá, enfim, tá? Então, o ácido sulfúrico é utilizado nisso. Produção de celulose, se produz celulose para produzir papel, corantes, tintas, pigmentos e etc. Ou seja, é utilizado em vários produtos. Então, como eu falei para vocês, a gente não utiliza ácido sulfúrico diretamente na nossa casa, mas a gente tem vários produtos na nossa casa que utilizou-se de ácido sulfúrico como matéria-prima, tá? Produção de outros ácidos, como por exemplo ácido fosfórico, ácido nítrico,
refino do petróleo, gente. Então, a indústria petrolífera utiliza muito ácido sulfúrico. Por quê? Porque ela pega o petróleo para produzir outros determinados tipos de compostos. Então, uma vez que a gente está usando gasolina no nosso carro, partiu do processo de ácido sulfúrico. Tudo bem? Baterias de carro. Baterias de carro, essas desde as mais antigas até as de atualmente, é o que? São bateria de chumbo ácido, que a gente chama. Até o chumbo está sendo extraído, mas elas são baterias ácidas. Por que ácidos? Porque tem o ácido sulfúrico, tudo bem? Tomar cuidado, como eu falei para vocês, porque o ácido sulfúrico ele é altamente corrosivo e reage rapidamente com a água, ou seja, não pode cair sobre nós, porque senão a gente vai se machucar, tudo bem? E ele é altamente corrosivo, então ele reage com muitas coisas. Por exemplo, se você coloca um determinado tipo de metal, ele vai oxidar rapidamente esse metal. Tá? Um outro ácido clorídrico, um ácido importante, ele é o segundo ácido mais utilizado pela sociedade na indústria, e esse sim a gente já utiliza diretamente, tudo bem? Como por exemplo, não sei se na casa de vocês tem, em casa tem, principalmente para limpar pedra, tá? Ácido muriático. O ácido muriático tem ácido clorídrico, tá? Ele é utilizado principalmente na indústria de alimentos, pela hidrólise. O que é a hidrólise? É a quebra desses alimentos por meio da água de amidos e proteínas, tá? Ele é utilizado na produção de corantes, tintas, indústria do couro. Esse ácido aqui é muito importante, tá? Então, na maioria, todas as pessoas, na maioria não, todas não, a maioria das pessoas tem alguma coisa de couro em casa, seja um sapato, seja um cinto, seja uma roupa, enfim, um tecido de couro. Então, ele é muito utilizado. Resinas também, tá? Muito utilizado para a produção de o ácido clorídrico é utilizado para a produção de resinas. Também refino de petróleo. E uma coisa isso aí importante, gente. O ácido clorídrico, ele faz parte do nosso suco gástrico, tá? Então, no nosso estômago tem ácido clorídrico, tá? Porque esse ácido clorídrico, ele atua na digestão dos alimentos. Principalmente, ele atua o quê? Na digestão de proteínas, tá? Tudo bem? Então, tomar cuidado assim, a gente tem que fazer uma alimentação saudável, por quê? Porque se a gente às vezes se sente um desconforto no nosso estômago, quer dizer que se a gente come muito, come muita carne, enfim, às vezes é porque o nosso organismo está gerando suco gástrico, e se a gente gera demais esse suco gástrico, o que acontece? Pode começar a fazer algum problema no nosso estômago, uma pequena ferida, que é um incômodo, mas isso aí pode virar até uma úlcera, que é o quê? Você está começando a ter algum problema na parede do estômago, tudo bem? Ou pode ter um refluxo também. O que é o refluxo? Você tem o suco gástrico no estômago, e o que é o refluxo? Ele começa a subir para o esôfago, né? E daí começa a ter problema no esôfago da pessoa, tudo bem? Então, por isso que fazer uma alimentação saudável é importante. Tomar cuidado também que, apesar de ter no nosso estômago, claro, lá no estômago ele está diluído, o nosso organismo produz, normalmente quando a gente faz bom, né, a gente cuida bem do nosso corpo, bem da alimentação, ele vai produzir aquela quantidade correta. Mas ele também, né, quando está concentrado, ele é altamente corrosivo, tóxico e sufocante também. Se a gente cheira isso aí, a gente fica bem, assim, se sente sufocado. Por quê? Porque ele substitui o oxigênio durante a respiração. Então, cuidado, tá, gente? E por final, o último ácido que é bastante importante é o ácido nítrico, tá? Então, ele é um ácido nitrogenado, muito utilizado para a produção de vários compostos de interesse da sociedade, tá? Primeiro, os compostos nitrogenados, gente, eles são utilizados na produção de agroquímicos, tá? Principalmente dos fertilizantes do tipo nitrato, tá? Então, por causa do ciclo de nitrogênio, eu não sei se vocês já estudaram isso lá na biologia, mas qualquer hora pergunta para o professor de biologia sobre o ciclo de vida, né, os ciclos da vida, principalmente o ciclo de nitrogênio, para a importância dos crescimentos dos vegetais, tá? Produção, por exemplo, de explosivos, né? O que é o TNT? Trinitrotolueno, que é conhecido como o quê? O ácido nítrico e a amônia são materiais de partida desse explosivo aqui. Dinamite também, tá? Dinamite, gente, ele é muito utilizado principalmente na construção civil, quando vai abrir uma estrada ou mesmo a demolição de um prédio, alguma coisa, você utiliza de explosivos. Claro que tem pessoas que utilizam isso de uma forma que não é legal, explodindo, por exemplo, o caixa eletrônico, né?
mas não vamos comentar sobre isso. Produção de medicamentos, utilizado ácido nítrico. E também, gente, o ácido nítrico e HCl é uma coisa que a gente chama de uma substância que chama água régia, tá? Que é uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, que ela é uma mistura ácida altamente corrosiva, ou seja, se você não consegue diluir nada, você quer acabar com alguma determinada coisa, você coloca essa mistura desses dois ácidos, e esses dois ácidos vão praticamente oxidar tudo, um determinado metal, uma determinada rocha, enfim, tá? Para algum determinado interesse, tá? É uma mistura muito potente, essas de ácido nítrico e ácido clorídrico. E, como eu falei para vocês, assim como os outros, ele é altamente corrosivo, porque todos esses ácidos que eu falei, eles são ácidos fortes, tá? E também tóxicos. Só para a termo de curiosidade, outros ácidos importantes seriam o ácido fluorídrico e o ácido acético. O ácido acético é aquele ácido vinagre, tudo bem, gente? Que ele também é muito utilizado na alimentação. Joia? Tá? Vocês estão vivos aí ainda? Tudo bem? Então agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre as bases, tá? Ou hidróxidos. Então a aula de hoje é sobre ácidos e bases. Aí a gente acaba por hoje, tá? Então as bases, gente, elas também são chamadas de hidróxidos. Então, como eu falei para vocês, a gente está estudando as teorias de Arrhenius. Então, o que é uma base de Arrhenius? Bases são substâncias que, quando dissolvidas, agora chamam-se dissociadas. Tudo bem? Eu vou explicar por quê. Em água, liberam ou produz agora, não é mais o íon H+, de acordo com os ácidos. As bases produzem o quê? O íon ou ânion OH-. Então, ácido, cátion H+, base, ânion OH-. Tudo bem? Assim como os ácidos, obrigatoriamente, essas substâncias precisam estar o quê? Ionizadas ou dissociadas em água, tudo bem? Tem que estar em água. E as bases, gente, se os ácidos são ácidos, né, característica azeda, base é uma coisa que a gente chama de adstringentes. Eu não sei se vocês já comeram algumas, principalmente algumas frutas que você fica com um gosto meio amargo, uma coisa que não é ruim de você continuar comendo. Por exemplo, assim, caju, determinado tipo de caju, como você consegue comer o caju, ele está meio, tá? Alguns caquis, e principalmente banana quando está verde. Não sei se vocês já comeram banana, principalmente a banana prata, tá? Quando ela está verde ainda, tenta comer aquela banana, não tem aquele gosto meio banana verde, aquela coisa? Isso aqui é um gosto que a gente chama de um gosto adstringente, tá? Isso em relação ao gosto, tá? Gente, uma coisa que depois eu vou ensinar, não direitinho, mas vou comentar um pouquinho mais para vocês, são os sais. O que é uma coisa que quer dizer dissociada e uma coisa ionizada? Dissociada pelo seguinte, porque quando você coloca essa molécula em água, ele ioniza, porque ele produz os íons. Mas, na verdade, esse íon está totalmente separado, tá? Totalmente separado pelo seguinte, porque íon, quando você ioniza, o íon obrigatoriamente está junto com a água, tá? A água está interagindo com o íon, por isso chama-se ionizada. Quando você separa esse cátion, ele não está junto com a água, o correto termo é chamar o quê? Dissociado, tudo bem? E claro que o termo ionizada e também dissociada ele tem a ver com o grau de ionização barra dissociação, tá? São termos parecidos, ionização e dissociação. Mas o que eu quero falar para vocês? Ionização é de ácidos, dissociação é para as bases e sais, tudo bem? Tá? Só para vocês entenderem a diferença entre ionização e dissociação. Dissociação é a separação das cargas totalmente. Ionização você está gerando íons, tudo bem? Normalmente a gente usa o termo ionizar para ácidos, tudo bem? E dissociar para sais e bases, tá? Então aqui, ó, por que essa molécula é uma base? Porque quando você coloca ele na forma sólida em água, ele vai gerar o íon Na+, mais o cátion Na+, mais o ânion OH-, tudo bem? Então, gerando essa espécie aqui é uma característica de moléculas básicas, tá? Então, aqui o hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, tá? Conhecido como também a gente consome ele como leite de magnésio. Então, ó, quando está lá com algum desconforto, tá achando que
gerou muito ácido, comeu muita carne, gera-se muito ácido no estômago. Então você faz o quê? Gera esse ânion aqui, porque esse ânion OH- vai reagir com H+, e vai neutralizar aquele ácido, tá bem? Então aqui, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Então ambas as moléculas são básicas, por quê? Porque geram-se os ânions OH-, tá? Então, a classificação, rapidinho, tá? Para a gente chegar para o final da aula, classificação das bases. Elas podem ser de acordo com o número de hidroxilas dissociadas, igual os ácidos. Pode ser uma monobase, uma dibase e uma tribase. O que é uma monobase? Gerou um OH-, tudo bem? Dibase gerou 2 OH-, tribases 3 OH-, tudo bem? Monobases, por exemplo, hidróxido de sódio e hidróxido de amônio, tá? De bases, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. E tribases, por exemplo, hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro. Tá? Com o grau de ionização, que como eu falei lá com os ácidos, é a classificação mais importante. Tá? Por quê? O que é uma base forte? Essas bases dissociam-se quase ou completamente, tudo bem? Ou seja, o grau de dissociação, também representado por alfa, é quase essa letra aqui, ó, igual com o tio em cima, quer dizer, igual aproximadamente o que? 100%. Tá? Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de bário, elas são bases fortes. Por quê? Porque se você coloca 100 moléculas dessa, né, em água, ela vai gerar 100 Na+, e 100 OH-. Ou seja, a dissociação nesse caso é completa. Se você tem 100 e gera 100, quer dizer que a dissociação, neste caso, ela é completa. E as bases fortes, ela ou completamente ou quase completamente, tudo bem? Ou seja, sempre chegando, se você coloca 100, um número muito próximo de 100 aqui, para ser 100% de dissociação, tudo bem? Então, neste caso aqui, ó, o grau de dissociação é igual a aproximadamente 100%. E as bases não têm base moderada, tá bom, gente? Os ácidos também, às vezes a gente chama de ácido moderado, mas o principal é saber o quê? O que é um ácido forte e o que é um ácido fraco. Assim como a base, o que é uma base forte e uma base fraca, tá? Então, o grau de dissociação é menor que 5%, tudo bem? Então, no caso aqui, ó, o hidróxido de amônio, tá? Ele é uma base fraca, por quê? Porque cada 1000 moléculas que se coloca em água, ele gera apenas 15 e o cátion NH4+, e 15 do OH-, que é a característica da base, tudo bem? Então, neste caso, o grau de ionização, ele é quanto? 1,5%, que esse valor é menor do que 5, tá joia? E agora, para finalizar, as bases importantes, tá? Primeiro, hidróxido de sódio, é também conhecido como soda cáustica, tá, gente? É a base mais utilizada na indústria e no cotidiano, tá? Por que se utiliza muito? Porque o hidróxido de sódio, gente, ele é utilizado em produtos de limpeza e alguns alvejantes, tá? Então, não sei se vocês têm lá, principalmente o diabo verde, que é aquele composto para quando a pia está entupida, alguma coisa está entupida, joga lá. Por quê? Porque a base vai reagir com as moléculas de lá e vai desentupir. Então, o hidróxido de sódio ele é muito utilizado diretamente, por exemplo, lá o diabo verde contém hidróxido de sódio, ou também para a produção de alguns compostos de produtos de limpeza e alvejantes, tá? Ele é utilizado, por exemplo, produção de sabão, tá? Essa base aqui. Antigamente os avós nossos utilizavam cinza, tudo bem? De uma fogueira ou de onde tinha cinza. Mas quando vai produzir sabão, ou na indústria, em casa, por exemplo, se utiliza hidróxido de sódio. Utilizado, por exemplo, na produção de tecidos, polímero, etc. O hidróxido de sódio, gente, é utilizado muito como branqueamento, tá? Então, branqueamento de tecido, de papel, utiliza isso. Por quê? Porque essa hidroxila é altamente reativa e ele tem o poder de branquear as coisas, tudo bem? Tá? O papel mesmo, ele passa por isso que o papel, claro, papel branco. Refino e purificação de petróleos e derivados. Então, o hidróxido de sódio é utilizado tanto para refinar o petróleo, ou seja, para se produzir outros compostos, e também a partir desses compostos produzir outros compostos, utiliza hidróxido de sódio. Tá? Lembrar, gente, que a água sanitária
aquela famosa que boa água de levadeira que a gente tem em casa, ela não é hidróxido de sódio, tá? Mas ela é o quê? Ela é o hipoclorito de sódio, é esta molécula. Só que essa molécula, gente, ela pode reagir com a água e formar o hidróxido de sódio. Ou seja, possivelmente lá na água sanitária da casa de vocês, como tem água no ambiente, vai ter também um pouquinho de hidróxido de sódio. Por quê? Porque forma por meio da reação química, tá? Tomar cuidado, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vai trabalhar, por exemplo, com água sanitária, não deixar cair na roupa, não deixar cair na pele. Por quê? Porque ela é altamente corrosiva quando ela está concentrada, tóxica e também, assim como o ácido, reage rapidinho do hidróxido de cálcio, tá? Ele é também conhecido como a cal hidratada ou cal extinta. Então, ele é muito utilizado no quê? Na indústria e na agricultura. E muito também na construção civil. Porque esse hidróxido de cálcio aqui, ó, ele é utilizado no quê? Preparação de argamassa. Então, a argamassa é muito utilizada, não sei se vocês conhecem alguém que é pedreiro, alguém na família, enfim, assentar pisos e azulejo. Usa o quê? Esse composto aqui utiliza para a produção de argamassa. As pinturas de parede, né? Você quer dar uma mãozinha antes na parede, às vezes para tampar algum buraco, alguma coisa, para não gastar muita tinta, faz o quê? A gente chama de caiação. Tá? Pega essa cal, põe água, né? A cal hidratada, e passa na parede, porque ela é branquinha. Obtenção de agroquímicos, inseticidas e fungicidas, tá? Isso sim, aí inseticidas e fungicidas tem que aplicar a quantidade correta, senão daí ele pode ser tóxico. Também é utilizado na purificação de água, de poços e esgoto. Tudo bem, gente? E por fim, o hidróxido de amônio, já estamos chegando perto das 10, né? E ele é obtido por meio da amônia e ele é utilizado em vários processos. Então, gente, ó, como você produz isso? A partir de nitrogênio e hidrogênio se produz a amônia e por meio da amônia, tá? Reage com água, produz essa base aqui. Tudo bem? Aqui é o catalisador que você utiliza para a reação. Então ele é usado para o quê? Produtos de limpeza, produtos agroquímicos, principalmente os fertilizantes, por causa do nitrogênio, para fazer o ciclo do nitrogênio, produção de ácido nítrico e também de outros compostos. Tudo bem, gente? Tá? Espero que vocês estejam vivos aí ainda